Hoje nós falaremos sobre alguns costumes do povo judeu. E hoje a nossa aula vai ter um formato bem de aula mesmo, né? A minha preocupação aqui hoje vai ser realmente trazer uma instrução, talvez um pouco diferente, acerca de algumas questões bíblicas, e não tanto que a gente saia daqui com uma aplicação pessoal necessariamente, né? Mas vai ser uma ferramentalização mesmo, para que a gente possa entender melhor algumas coisas da Bíblia. Eu percebo que, principalmente quando eu preparo o sermão ou coisas do tipo, que alguns conhecimentos ajudam a compreender mais o que o texto bíblico quer dizer. Porque a gente, às vezes, olha para o texto bíblico e encara ele com a nossa visão desse tempo que nós vivemos. E algumas coisas não vão se encaixar. Principalmente quando você fala de costumes culturais, de aspectos visuais, né, da época, até mesmo a questão geográfica, climática. Tudo isso faz com que a gente comece a compreender o texto totalmente diferente. Então, querer transportar a realidade brasileira de 2020, ou que seja do século 21, para a vida do tempo de Jesus, por exemplo, ou do Antigo Testamento, pode desconectar a gente do texto demais e fazer com que a gente, então, passe a falar coisas, entender, interpretar o texto de maneira equivocada, né? Então, a minha intenção é justamente trazer isso nessa aula e nas próximas que eu estiver aqui ao vivo com vocês, falar um pouquinho sobre alguns desses aspectos que podem ajudar a gente quando a gente estiver fazendo nossa leitura pessoal, em casa mesmo, a entender melhor o texto bíblico. Mas antes da gente começar, eu quero primeiro dizer que você é muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo essa aula. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E eu quero convidar você para a gente fazer uma oração antes da gente começar a nossa aula. Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa, converse também com Deus, peça que Ele traga instrução para o nosso coração nessa manhã, para que a gente possa crescer no Senhor e aprender mesmo daquilo que Ele tem para falar para nós. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor está conosco, independente de estarmos sozinhos. Naquilo que nós podemos ver, nós não estamos sem companhia. O Senhor é a nossa companhia sempre, em todos os tempos, em todos os momentos. O Senhor é aquele que nos acompanha e cuida de nós. Por isso também nos instrua nessa manhã, pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos receber do Senhor, que nós possamos aprender do Senhor nessa hora, ouvindo e lendo na Tua palavra, ouvindo a Tua voz pela Tua palavra, e entendendo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Que o Senhor fale com cada um de nós, abençoe cada família que está assistindo, cada pessoa, cada irmão da Igreja Presbiteriana do Tarumã e aqueles que também não são, que estão aqui assistindo. Obrigado, Deus, pela vida dessas pessoas também. Abençoa suas casas com saúde e com paz. Cuida de nós ao longo de todo esse dia. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Amém. Amém. Então vamos iniciar a nossa aula e eu vou falar então hoje especificamente sobre alguns costumes do povo judeu nos tempos de Jesus, né? Talvez quando você comece a ouvir, você vai falar assim, mas por que o pastor está falando disso? Mas ao longo da aula, eu vou explicando para você, a partir de alguns textos bíblicos, aonde que a gente pode encontrar conexão dentro da palavra de Deus para entender o que estava acontecendo. Pense que quando você vai conseguindo compreender alguns costumes culturais da época, ou algumas formas de fazer as coisas na época, você começa a desenhar na sua mente, né, a criar na sua mente o cenário daquele texto. Então, quanto mais você sabe sobre aquele tempo, mais facilmente esse cenário brota da sua mente. É claro que a gente já está influenciado por uma série de filmes, séries e várias outras coisas que fazem com que a gente já forme imagens na nossa mente. Então, quando você lê um texto lá do tempo de Jesus, automaticamente vem na sua mente aí, pelo menos na minha, né? Vem lá aquele cenário meio desértico, aquelas roupas bem simples, como túnicas, vem já um cenário assim meio sofrido, árido, difícil, aquelas casas com cor de areia, e você já não imagina uma cidade de prédios e nada disso. Mas então a gente precisa, na verdade, se valer mais do que os filmes, porque às vezes eles romantizam algumas coisas e cortam outras,
adaptam para que faça sentido, né, no cinema, mas a gente vai aqui olhar que é estudo mesmo sobre esse ambiente, esse local, e hoje nós vamos falar sobre o tipo de roupa que eles usavam. Nós vamos falar sobre as vestimentas das pessoas do tempo de Jesus. E não só do tempo de Jesus, mas também no Antigo Testamento. A vestimenta na cultura judaica. Não é uma aula de moda, né? Talvez seja uma aula de moda se a gente tivesse lá nesses tempos falando sobre isso. Mas é uma aula sobre o contexto judaico e aquilo que influencia na forma da gente compreender as escrituras ao longo do que a gente lê, né? Do que a gente lê ao longo das escrituras. Se você quer participar, perguntar alguma coisa, né? Não fique incomodado se eu olhar aqui para o lado, a minha tela está para o lado, então eu vou olhar aqui para procurar a sua pergunta, o seu comentário aqui. Fique à vontade para participar e a gente pode ir interagindo aqui pelo chat que tem do lado aqui, né? Pelos comentários do vídeo. Então, se você quiser mandar algum comentário, alguma pergunta por esses comentários, fique à vontade e, na medida do possível, eu vou parando ali, dando uma olhadinha para a gente ir acompanhando. Então, nós vamos falar sobre o vestuário judaico ao longo dessa perspectiva bíblica de Antigo e Novo Testamento, principalmente ali no ambiente dos evangelhos, no tempo onde Jesus viveu, no tempo onde Jesus estava na Terra, né, encarnou-se. Então a gente vai dar uma olhadinha nessa questão das roupas que eles usavam. O vestuário que as pessoas usavam na época de Jesus era sempre muito, muito básico. Então, lembrando lá da referência que nós temos dos filmes, por exemplo, pensa aí, o que você sempre vê? Geralmente uma pessoa com uma túnica, né? Uma túnica que eu digo é praticamente um vestido, como se fosse um vestido, tanto homens quanto mulheres. Parece que as mulheres usam um pouco mais de pano, um pouco mais longo, e os homens um pouco mais curto, ou às vezes podem ser longos também. Alguns indivíduos, se você vê filmes aí como Paixão de Cristo, filmes de Jesus que passam muito na época da Páscoa, né? Você vai lembrar que, por exemplo, fariseus usavam adornos na cabeça, usavam algumas capas mais elaboradas. Você vai perceber que geralmente aparece Jesus com uma espécie de túnica, né? Os desenhos de criança aparecem ele com um pano cruzado, vermelho, essa formação. Mas será que é tudo isso mesmo? A gente vai tentando descobrir aqui ao longo, então, da nossa aula, a gente vai descobrir junto se é exatamente isso que acontece no contexto bíblico. Então, o vestuário, a vestimenta daquela época era realmente muito simples, muito básica. As variações entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre não era tanto o número de peças ou a variedade de peças, no sentido de que hoje você poderia dizer que alguém mais simples, né, alguém com menos condições, vai utilizar uma camiseta e uma calça. Enquanto o rico tem o terno, tem o sobretudo, tem a mulher, né, vai ter um vestido, a saia, a blusa, enfim, N opções diferentes de roupas, né? Ou calçados, né? O rico vai ter o chinelo, a sandália, o tênis, o sapato social, o sapato casual, enquanto o pobre tem no máximo um tênis ou um chinelinho de dedo. Então, não era essa mesma relação naquela época. A roupa em si, ou as peças, o número de peças era muito semelhante entre ricos e pobres, a variedade de peças, não o número de peças, mas a variedade delas. O que variava era a qualidade do tecido, as cores podiam variar também, alguma presença de bordados ou enfeites nas roupas, mas todos eles utilizavam roupas muito básicas. Isso tem a ver com o clima do local, da época, que há uma inversão térmica muito grande em climas desérticos, né? De dia muito quente, à noite muito frio, principalmente se você está exposto ao deserto, mas as roupas mais simples, da forma como nós vamos ver que eles vestiam, facilitavam com que eles tivessem, então, maior conforto diante do calor que eles podiam sofrer, que era predominante, esse calor, a despeito do frio que eles sentiam à noite ser reduzido, porque eles estavam em casas, né, ou em locais mais fechados, eles conseguiam se proteger um pouco melhor, mas o calor realmente é muito grande, então usar uma série de roupas, uma por cima da outra, realmente não era algo muito confortável. Você vai ver ainda hoje, na vestimenta moderna, né, de povos, principalmente de regiões de cultura árabe, você vai ver ainda que eles usam essas túnicas que não são muito diferentes, né? Claro que o acabamento, a costura, os tecidos são outros, muito mais variados hoje, mas o estilo de vestimenta é realmente muito parecido. Então aquilo que aparece nos filmes não é equivocado.
é exatamente aquilo, né? É óbvio que eles fazem algum estudo para poder levar a gente para a época, né? A gente viajar no tempo enquanto assiste o filme. Então, essa vestimenta, ela é realmente muito semelhante ao que realmente acontecia naquela época. Desculpe. Qual que era a vestimenta básica, então? Uma túnica, essa túnica que é semelhante a um vestido. Por baixo dessa túnica, uma espécie de tanga, né? Panos envolvidos, como se fosse uma fralda de criança, de pano, envolvidas para cobrir as partes mais íntimas, ou uma espécie de saiote, uma saia pequena, que servia para isso. Mas isso era também opcional, nem todos utilizavam essas roupas de baixo como roupas íntimas, né? Mas todos eles tinham pelo menos uma túnica. Essa era a vestimenta básica. Todo indivíduo tinha uma túnica. Aí vinham algumas coisas que eram mais opcionais, como, por exemplo, um manto ou uma capa, que era geralmente atrelado aos mais ricos ou conforme a necessidade do indivíduo pelo local que ele estava. Então, um pastor de ovelhas, por ficar exposto a ambientes mais abertos, ele precisava de alguma capa. E aí a variação, então, entre o rico e o mais simples, né? Um pastor de ovelhas nem sempre era um homem de posses, geralmente não, ele utilizava, então, feito de pele de animais. Mas o rico não, ele podia usar uma capa de seda só como enfeite, ele podia utilizar de outros materiais só como algo também para adornar, não necessariamente para protegê-lo de alguma intempérie. Os calçados também eram opcionais, né, geralmente feitos de couro, eram bem opcionais mesmo, e o cinto, que também podia aparecer ou não em algumas vestimentas, mas a maioria das pessoas utilizava, porque era algo muito simples também de ter. Então não era difícil você ver as pessoas descalças, de túnica e um cinto. Essa era a roupa mais básica, né? E a cobertura na cabeça também, algum tipo de cobertura eles usavam. Tanto os homens quanto as mulheres utilizavam algum tipo de cobertura na cabeça. Então vamos falar um pouquinho de cada peça, né? A peça mais básica é essa tanga ou esse saiote que era usado como roupa íntima. E a gente vai ver alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Se você está com a sua Bíblia aí, abre junto comigo no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 7. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7. Olha só o que diz lá, né? Esse texto se passa justamente quando Jesus já ressuscitou, morreu, ressuscitou, e os discípulos já viram ele algumas vezes, e aí de repente ele aparece novamente enquanto os discípulos resolvem ir pescar. E claro, eles com essa túnica para ir pescar, e ficavam então só com a roupa debaixo da túnica. E o versículo 7 diz que aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Então, quando eles iam pescar, justamente porque a roupa podia molhar ou sujar com contato com os peixes, enfim, para que preservasse a roupa, era normal que eles tirassem essa roupa para alguns tipos de trabalho, ainda mais a pesca que era feita em alto mar. Se por acaso eles não tivessem, né, os homens que faziam só a pesca, e se eles não tivessem usando essa roupa interior, essa roupa de baixo, eles poderiam, inclusive, ficar completamente nus mesmo. E Pedro, quando vê Jesus vindo até eles, ou Jesus de longe, né, ele resolve, então, colocar de volta a sua roupa, como quem, em sinal de respeito, né, volta a se vestir diante do Senhor, e diz, não, eu vou colocar minhas roupas, e foi ao encontro. E ele pula na água, ele não se importa, então, de estragar a sua túnica, ou molhar a sua túnica, ou de alguma forma prejudicá-la. Ele queria ver o Senhor, e isso era mais importante do que as suas próprias roupas. Outro texto, ainda no Evangelho de João, mas agora no capítulo 19, vai falar para a gente também de uma situação onde aparece as túnicas, no capítulo 19, no versículo 23, quando Jesus é crucificado. A gente percebe que os soldados, então, lançam sortes e eles dividem a roupa ali de Jesus, né? Dividem a roupa de Jesus em 4 partes. E aí diz aqui que a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo, e tiraram a roupa dele, né, e ficaram com as roupas de Jesus. Essas roupas de Jesus foram então rasgadas, provavelmente a capa, ele tinha uma capa,
e a túnica não, a túnica era completa. Nós vamos falar um pouquinho depois, nós vamos falar um pouquinho mais para frente depois dessa túnica de Jesus, mas aqui o que eu quero lembrar é que Jesus ficou nu. Ou ele ficou só com essa roupa, essa tanga, ou esse saiote que era utilizado, ou completamente nu, e não era incomum que eles fossem crucificados assim, né? Os que eram crucificados fossem crucificados ou nus, ou com essa tanga. Então, Jesus ficou ali completamente exposto também, sem essa roupa. Indo adiante, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a túnica, a roupa mais de cima da roupa que eles usavam naquela época, naqueles tempos, né, do costume judaico. Então essa era a peça essencial, era a peça que todo mundo tinha, era a peça mais básica, né? Se hoje uma camiseta e uma bermuda, uma camiseta e uma calça são as roupas mais básicas, naquela época era a túnica que não podia faltar. Você podia não ter uma capa, você podia não ter um calçado, você podia não ter nem mesmo a tanga, mas você tinha uma túnica. Essa era a roupa que as crianças usavam, os adultos usavam, né? As crianças usavam as mesmas roupas dos adultos, mas em versões menores, obviamente. Mas a túnica, então, era essa peça mais básica. Ela era feita como... Ela era muito semelhante lembrava muito um saco, né? Por quê? Porque a estrutura dela eram duas peças de tecido, uma que ficava em cima e outra na parte de baixo, e uma costura que unia as duas na altura da cintura. Abria-se um buraco nas laterais para que passassem os braços, né, e ela podia ou não conter mangas, e abria-se uma abertura em V, como essa minha blusa aqui, para que você pudesse colocar a cabeça. É interessante porque, para que a túnica realmente parecesse nova quando ela fosse vendida, geralmente ela era vendida sem a abertura do pescoço, para que as pessoas que fossem comprar, então, abrissem o pescoço e soubessem que ninguém nunca tinha usado aquela roupa e que ela era de fato nova. Então ela realmente ficava muito parecida com um saco, só com a abertura dos braços e a abertura onde passavam as pernas, né? Uma abertura única, como um vestido mesmo, essa túnica, e não tinha nem abertura do pescoço quando você comprava, justamente para parecer como nova. Os homens utilizavam essa túnica um pouco mais curta, geralmente à altura dos joelhos, mas também poderiam ser longas até a altura dos tornozelos. As mulheres sempre usavam elas longas, até a altura dos tornozelos, né, beirando os pés, e elas usavam essas roupas mais longas. Enquanto a túnica dos homens, elas eram coloridas e podiam ser curtas ou longas, as das mulheres eram sempre azuis. Elas tendiam a ser azuis, era algo muito característico, e é interessante porque há essa separação entre a roupa do homem e a roupa da mulher. Antes de falar disso, eu também quero dizer que a roupa das mulheres, elas podiam ter enfeites, né, bordados em volta do pescoço, em volta da gola, essa gola em V, e esses bordados indicavam, então, a região de onde ela vinha. Então, podia se saber de que lugar aquela mulher vinha simplesmente pelo bordado da sua roupa, não precisava nem perguntar. Se você soubesse de onde era aquele tipo de bordado, aquele tipo de arte, você saberia então que ela era de determinado lugar e determinada região ou determinada aldeia. Abra comigo lá agora em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Esse pode ser um assunto bem curioso para nós, nos tempos de hoje, onde se falam de roupas que não têm gênero, roupas para todos os gostos. A gente pode ter um bom exercício para pensar aqui a partir dessa compreensão, né? Existe toda uma questão de contexto cultural, ok, não vou negar, mas há uma lição, sim, algo para a gente refletir nesse sentido, né? Olha só o que diz lá algumas leis em Deuteronômio capítulo 22, no versículo 5, falam sobre leis de vestimenta, como as pessoas deveriam se vestir naquela época. E diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, a lei ficou muito clara para eles naquela época, porque principalmente naquela região onde o povo de Israel estava indo e se deslocando para viver, na região dos cananeus, havia já a inversão sexual ou a troca de identificação sexual, onde homens podiam querer se identificar, se travestir com roupas de mulheres, e o inverso também, mulheres com roupas de homens. Mas o texto é muito claro em deixar isso bem separado, que homens se vestissem como homens e mulheres se vestissem como mulheres. Que homens utilizassem roupas que sinalizassem que eles eram homens com clareza e dissessem
na sua aparência também da sua masculinidade, não que isso provasse a sua masculinidade, mas indicasse a sua masculinidade, e mulheres eram também indicadas pela sua feminilidade e o seu bom senso no vestir, utilizando as roupas que eram peculiares a mulheres. Então, Deuteronômio 22 diz disso, e por isso havia então essa distinção bem clara entre roupas para homens e roupas para mulheres. Mulheres com túnicas azuis longas, homens com túnicas que podiam ser coloridas, curtas ou longas. E eles não deviam trocar entre si desse tipo de roupa. Claro, elas podiam não ser só coloridas na cor inteira do tecido, mas elas também apresentar listras, e geralmente elas ficavam como listas verticais, costuradas de tal forma, né, tecidas e costuradas de tal forma que as listas ficassem verticais. Era muito comum eles fazerem tecidos de lã, de linho ou de algodão. E aí ia variar, né, o tipo do tecido de acordo com o poder aquisitivo. O quanto você podia pagar pela sua roupa era o quanto definiria talvez o tecido que você poderia escolher para ter a sua roupa. Né? Tecidos mais simples e mais baratos eram mais comuns, justamente porque a maioria das pessoas eram pobres, mas os tecidos mais finos eram encontrados então nas túnicas dos ricos, que utilizavam. Existia um outro tipo de túnica que podia ser comum tanto a ricos a pobres, que eram feitos ou de panos de saco ou de pelo de cabra. Essas túnicas, elas não eram muito utilizadas no dia a dia, elas não eram comumente utilizadas, porque tanto as de pano de saco quanto as de pelo de cabra, elas eram incômodas, elas causavam alergia, coceira, e podiam então ser bem incômodas para a pele. Mas elas eram utilizadas em situações muito específicas. Não é difícil a gente ver uma série de textos bíblicos onde as pessoas se vestem de panos de saco em sinal de luto ou de arrependimento. Lembre de Jonas, quando Jonas vai e prega em Nínive, né, o rei de Nínive ordena, ele põe roupas de pano de saco e ordena que as pessoas também façam isso em sinal de arrependimento. Ou a gente vê outras situações onde há luto e as pessoas se vestem de pano de saco, cobrem a cabeça de pó, era um símbolo de luto ou de arrependimento. Colocar roupas que trouxesse algum tipo até de incômodo, justamente como uma situação de penitência ou de autopunição, como dizendo, eu não sou digno de nada, nem de vestir boas roupas, mas me arrependo de tudo aquilo que eu sou. Ou estou muito triste, tão triste que abandonei até o meu conforto, abandonei aquilo que me trazia algum tipo de conforto, porque eu quero mesmo sofrer, estou sofrendo, né? Estou sofrendo por dentro e por fora também com as minhas vestes. Então essas roupas eram utilizadas justamente para períodos de arrependimento e luto, de panos de saco e as roupas feitas de pelo de cabra. Jesus, então, nesse texto que nós lemos lá de João 19, 23, fala que Jesus tinha uma túnica, né? Os guardas rasgaram em 4 partes o seu manto, a sua capa, e então Jesus tinha uma capa, e nós vamos ver que esse não era um item comum, era um item até mais caro, e tinha algumas pessoas só que tinham, e Jesus tinha uma capa, né? Sinal que ele teve, então, em algum momento, uma boa condição financeira, ou ganhou essa capa, enfim, mas provavelmente ele teve condições de comprar essa capa, que foi rasgada pelos guardas que o prenderam para crucificação, rasgaram em 4 partes, mas diz que a túnica dele não era aquela túnica unida por uma costura na cintura, mas era uma túnica completa. E é interessante pensar que a Bíblia traz esse tipo de informação, porque, na verdade, essa túnica completa era um artigo muito recente. Vamos dizer que era a última moda em Israel, né, em Jerusalém, utilizar uma túnica sem costuras. A túnica que Jesus usava, então, não possuía costuras porque ela foi tecida com um tecido que era longo o suficiente para não necessitar de uma costura unindo 2 peças. E esse tipo de tear, que tecia peças longas desse tanto, ele foi inventado nessa mesma época onde Jesus viveu. Então, Jesus usou uma coisa realmente muito moderna, né, muito recente, um lançamento da sua época, era essa túnica sem costura alguma, e por isso que os guardas preservam a túnica, porque é uma túnica provavelmente cara que Jesus utilizava. Então, eles não rasgariam essa túnica, já que não era tão fácil comprar uma túnica sem costuras, porque era uma novidade. E Jesus utilizava essa túnica, então, sem costuras, sem emenda alguma, mas uma túnica completa.
A outra peça que também era muito comum, além da túnica, era o cinto. O cinto era feito de um tecido áspero ou de uma tira de couro e era amarrado à cintura justamente para poder prender melhor aquela roupa, gerar algum tipo de conforto, até porque quando se usavam roupas de túnicas longas, elas podiam ser incômodas dependendo do tipo de atividade que você fazia. E aí o cinto vinha como algo para ajudar, né? O cinto de utilidades não é uma invenção do Batman, mas já existe desde o tempo de Jesus e muito antes. Eles utilizavam o cinto para prender as ferramentas, para colocar armas, né, espadas eram prendidas nos cintos, a gente vai ver isso sendo demonstrado no Antigo Testamento, que eles realmente colocavam as suas espadas nos seus cintos, e ferramentas daqueles que estavam trabalhando podiam ser penduradas, guardadas em seus cintos. O cinto podia ter uma abertura para um bolso, para que pudesse, então, guardar pertences pessoais, dinheiro e carregar coisas do dia a dia que eram necessárias, menores, né, para que não se perdessem. Claro que um martelo, por exemplo, um machado, para quem fosse cortar uma lenha, podia ser pendurado diretamente no cinto, mas uma moeda não podia ser jogada no meio do cinto. Ela precisava de uma espécie de bolso, então esse bolso podia ser acoplado ali junto ao cinto e servia para guardar essas coisas. Então não era incomum também que as pessoas utilizassem o cinto, justamente porque ele era uma tira única, simples, não era algo difícil de conseguir, como uma roupa tecida, né? Uma roupa toda tecida. Sendo então muito útil para prender a roupa, para ajudar no trabalho. E quando eles estavam trabalhando ou correndo, principalmente os homens, né, ou precisavam correr, eles não podiam utilizar disso. Talvez os homens não vão saber disso, né? Mas as mulheres com certeza vão poder dizer melhor para nós, homens, como é isso, mas correr com vestido não parece uma coisa muito confortável, né? Porque ele limita ali o movimento, diferente da calça, que tem cada perna separada, né? O vestido tem uma área específica de corrida. Então, você correr com esse vestido trocando as pernas é algo muito complicado. Então, o que eles faziam? Se o homem estava utilizando uma túnica longa, ele prendia no cinto a barra dessa túnica para que ele pudesse, então, ter melhor movimentação e essa túnica ficasse um pouco mais curta. As mulheres também faziam isso quando precisavam carregar alguma coisa, mas era muito comum você ver os homens que estavam trabalhando com a barra da túnica levantada e presa no cinto, ou a barra, ou para correr, né, porque precisavam de uma situação de maior praticidade para se movimentar. Essa prática de prender a roupa no cinto era chamada de cingir os lombos. E essa é uma expressão que aparece na Bíblia, né? Cingir, cingir-se. Em 1 Pedro, temos essa expressão aparecendo, porque isso se tornou uma metáfora, uma maneira de dizer prepare-se para alguma coisa. Porque se só se cingir os lombos, né, só se prendia a barra da túnica no cinto para trabalho ou para corrida, então isso era uma preparação para trabalhar ou para fugir, para correr. Então, quando você queria dizer para alguém, se prepare, né? Você dizia, cinja seus lombos, porque você precisa estar pronto para o que daí vier. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro fala sobre cingir-se também a partir dessa mesma expressão de vestimenta. Então, a partir da compreensão da vestimenta, ele usa essa expressão para dar uma mensagem interessante. Observe lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então aqui, Pedro não está falando sobre cingir as suas roupas, preparar-se fisicamente, mas ele fala, cingindo o vosso entendimento. Pedro quer dizer aqui que é o mesmo movimento que era feito para se preparar para o trabalho, devia ser feito mentalmente. A gente deve estar preparado em nosso entendimento para e ser sóbrio, esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus. Ele está fazendo aqui um alerta para que a gente esteja atento mentalmente, se preparando para aquilo que nós vamos enfrentar, pelo Evangelho de Jesus, pelo conhecimento da graça, pelo entendimento racional daquilo que Jesus traz para nós como ensinamento para as nossas vidas, na sua palavra. Então a gente precisa cingir o nosso entendimento.
Aí você pode, então, começar a entender, e talvez você vai achar textos aí que eu não vou citar aqui, mas quando você estiver lendo, textos que usem a expressão cingir, ou cingindo, ou cinjam-se, justamente porque ela faz referência a um modo de se vestir. Então veja como o entendimento de coisas às vezes simples, você fala, nossa, mal sobre roupa, sobre vestimenta, sério que é isso que o pastor está falando? Faz com que a gente consiga compreender melhor o texto. O que o Pedro estava querendo dizer? Prepare-se. Prepare-se. Não é simplesmente amarrar um cinto ou colocar um cinto, mas preparar-se. É uma expressão de preparar. Cingir os lombos, então era preparar-se para o trabalho. Cingir o entendimento é preparar-se para viver de maneira adequada pelo conhecimento da palavra de Deus. É a recomendação de Pedro ali em 1 Pedro. Né? As mulheres também estão cingindo os lombos, e algo curioso, né? A gente reclama às vezes que não tem roupa para vestir, abre o armário lá, escolhe, troca, quero essa, não quero essa, mas aquelas pessoas naquela época usavam a mesma roupa o dia todo. E no dia seguinte também. E na hora de dormir não utilizavam pijamas ou sequer tiravam a túnica. O que eles faziam era afrouxar o cinto ou tirar esse cinto e dormiam com a sua túnica. A mesma túnica do dia a dia era a roupa de dormir. Então as pessoas simplesmente afrouxavam o cinto e dormiam com a sua túnica. Então não reclame, você tem muita coisa, pode ter certeza, você tem muitos recursos, né? Claro que é um aspecto cultural da época, mas a gente com certeza tem muito mais do que se tinha naquele tempo, né? Não reclame que te faltam roupas, ou que você tá com pouca roupa, ou que suas roupas estão todas feias, ou que qualquer coisa do tipo, porque você tem muita coisa, sim, eu garanto para você, né? A outra peça, e essa já era então uma peça opcional, era o manto. O manto, ou também chamado de capa, vinha por cima da túnica, era uma roupa já secundária, né? Já era uma roupa também mais voltada para ornamentação, diferente da túnica que não era tanto ornamental, mas já era quase que um acessório para alguns casos, né? Principalmente para os ricos e aqueles que viviam longe do campo, que não tinham tanta necessidade ou que viviam em locais que faziam menos frio. A capa era só então um artigo de luxo mesmo, e era muito exibida pelos ricos. Um rico jamais sairia sem a sua capa de seda de casa, como demonstração mesmo da sua riqueza, do seu de ter boas condições financeiras. Ele exibia sua capa de seda com seus enfeites, com as suas mangas longas. Então não era difícil também que as mangas fossem compridas e longas dessas capas, justamente porque elas tinham esse papel de serem mais exuberantes, né? Mais no sentido de adornar, de enfeitar. Então pessoas que tinham dinheiro usavam capa, ou pessoas que tinham frio usavam capa. A capa era um acessório também de proteção, e principalmente para aqueles que viviam no campo ou em ambientes desérticos abertos, eles precisavam da capa para se proteger do frio. E aí a variação, como eu disse no começo, era de materiais, né? Os materiais mais finos, mais nobres eram dados aos ricos, mas os materiais mais rústicos eram utilizados para aqueles que precisavam e não tinham condições. Então, um pastor de ovelhas, um agricultor, alguém que ia para o campo, que precisava dormir fora de casa, ou alguém que estava em viagem, ele utilizava peles de animais para se proteger, né? Eram costuradas essas peles unidas, da mesma forma fazia uma abertura para os braços, envolvia com um material ou de lã muito pesado, provavelmente, né? De lã para cobrir o corpo, e servia de proteção para esses que iam se expor. E é interessante porque lá no Êxodo, no livro do Êxodo, fala sobre usar a sua capa, que não era a sua roupa básica, era uma roupa secundária, como penhor de uma dívida. Então, se você devia para alguém e não tinha como pagar, você podia usar a sua capa, já que ela era um artigo extra, como penhor. Só que, ao mesmo tempo, ela servia de proteção para a vida de algumas pessoas. Então, pessoas que trabalhavam no campo, elas não podiam nem pensar em dormir sem capa, porque o frio era muito intenso, e uma capa de pele de animais ou de lã pesada, né, grossa, iria proteger, serviria como um cobertor em volta do corpo. Então essas pessoas não podiam ficar expostas. Então essa dívida que eles tinham não podia ser uma justificativa para que eles ficassem completamente desprotegidos. E olha lá o que diz em Êxodo capítulo 22. Abre lá comigo, Êxodo 22, versículos 26 e 27.
Êxodo 22, 26 e 27 diz assim: se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, veste então sendo a capa, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre. É a veste do seu corpo em que se deitaria. É a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então, o questionamento do texto é: se você recebeu uma capa como penhor de uma dívida, quando o sol se pôr, você tem que devolver a capa para esse que penhorou a capa, para que ele não morra de frio, porque a capa é importante, é o cobertor dele, com quem ele ia se deitar. E aí, no outro dia, voltava então a capa para aquele que havia, que era o credor, né, para que ficasse de penhor pela dívida. Mas o dono da capa não podia dormir sem a capa. Então, porque ele não podia morrer, não havia essa preocupação. Ele deve, mas não deve a vida, deve um valor. Então, preserve a vida dele, devolvendo a capa dele no fim do dia. Mas enquanto ele não pagasse a dívida, então ficava esse vai e vem da capa aí com o credor e o seu devedor. A capa, então, era um artigo realmente muito especial para essas pessoas que viviam nesses ambientes de frio, porque ela realmente servia de grande proteção. Era um bom cobertor. O outro tipo, então, de capa, além dessa de lã que eles usavam em volta do corpo, no campo, era uma espécie de um vestido frouxo, né, como se fosse uma segunda túnica, que sobrepunha a túnica, mas mais enfeitadas, com essas mangas largas, mais coloridas, e ela já era, então, vista nas cidades, nos ambientes mais formais, era quase que realmente uma peça de gala que os ricos usavam, e não tanto uma peça de proteção que alguém precisasse. Os fariseus usavam as suas capas também, e a gente vai ver vários textos que falam sobre essa vestimenta dos religiosos, e eles usavam franjas azuis na orla, né, na borda, na barra da roupa dessa capa que eles utilizavam. E existe uma explicação para isso. Né? Em Números capítulo 15, versículos 38 a 40, Números 15, 38 a 40, eu vou abrir aqui e ler com você, vai falar sobre o porquê que eles fazem uso, então, dessas franjas azuis nas suas roupas. Olha só o que diz lá em Números 15, 38 a 40. Fala aos filhos de Israel, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santo sereis o vosso Deus. Então, os fariseus usavam isso no tempo de Jesus em cumprimento dessa ordem do Antigo Testamento de que havia necessidade de bordar, costurar um cordão azul, franjas nas bordas das vestes, né, na orla das vestes. E isso significava, então, como era uma forma de lembrança visual, quando você olhasse para suas roupas, uma lembrança visual daquilo que Jesus tinha prometido, de quem ele era, ou melhor, daquilo que Deus, né, havia prometido, de quem ele era, dos seus mandamentos, para que ao olhar para as franjas você obedecesse. Mas na época de Jesus, os fariseus já faziam isso com um tom de arrogância, e Jesus acaba condenando eles por isso, né? Fala para eles que eles não deviam utilizar disso como uma forma de arrogância. Os fariseus tinham essa postura arrogante em várias coisas, inclusive na sua vestimenta. Eles usavam as roupas com as suas franjas azuis como quem esfregava na cara das pessoas. Olha só como eu guardo os mandamentos, e você não. Em Mateus 23, capítulo 5, Jesus então vai repreender os fariseus severamente por conta dessa necessidade de afirmação e de se aparecer, né, não como elemento de piedade, mas de arrogância nas suas vestes. Olha o que diz lá Mateus 23, 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, que é uma outra coisa que eles utilizavam, né, amarrados,
e alongam as suas franjas. E essas franjas não é do cabelo, né? Mas as franjas das roupas. Como quem diz, vocês fazem franjas longas que arrastam no chão só para que os homens vejam as suas obras. Né? E ele está falando isso censurando os fariseus ali. Você pode verificar isso no capítulo 23 de Mateus. Ainda em Mateus, no capítulo 9, nós vemos outra situação que aparece essa veste. Lembre que Jesus era um rabino, um mestre da lei, né? Ele era considerado um mestre, e ele então utilizava essa roupa também, que tinham essas características diferentes, e usava uma capa. Nós vemos aí na crucificação que ele realmente fazia uso de uma capa. Então veja que o versículo 20, do capítulo 9, fala da situação da mulher que era enferma, uma mulher que tinha hemorragia, viu Jesus passando, e ela viu no meio daquela multidão uma oportunidade de encontrar Jesus. Só que tinha tanta gente que ela não podia chegar. E ela pensa, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu posso ser curado. Olha o que diz ali, eu vou ler um pouquinho mais, vou ler os versículos 19 a 22 do capítulo 9 de Mateus. E Jesus, levantando-se, o seguia também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. A parte que ela toca da roupa de Jesus, muito provavelmente é justamente essa região aí do manto, né, da capa, onde colocavam-se essas franjas. Né? Não sei dizer se a roupa de Jesus tinha ou não as franjas, mas era uma capa, não era na túnica, era justamente na capa, na borda dessa capa que Jesus usava. Falando então agora um pouco sobre os calçados, eles eram completamente opcionais, porque na verdade eles variavam de poder aquisitivo. O sapato não era essencial para eles naquela época, eles estavam acostumados a andar descalços, e os pobres não possuíam calçados. Não usavam essas sandálias, então eles utilizavam naquela época. Né? Raramente eles usavam sapatos fechados, mas eram tiras de couro de vaca, que eram cortados na medida do pé do indivíduo, e com outra tira de couro, passava-se, então, como a gente passa o chinelo, né, entre o dedão e o segundo dedo do pé, passava aquela tira, passava por debaixo da sandália e amarrava no tornozelo, e ali encontrava, tanto por cima quanto por baixo, essa tira se encontrava no tornozelo e eram amarradas. Esse era o calçado que se tinha na época mais comum, ou então chinelos como os nossos de hoje, né, de tiras unidas entre o primeiro e o segundo dedo do pé. E as pessoas que tinham condições, utilizavam esse calçado. Para eles, a roupa, a túnica, era muito mais valiosa que um calçado. Então era mais fácil você se desfazer de um calçado do que se desfazer de uma roupa. A roupa era bem valiosa mesmo. Em Lucas 3,16, a gente vai ver João Batista falando a respeito de Jesus, e ele está falando a mensagem, anunciando o arrependimento e que viria o Salvador, e as pessoas perguntam se você não é João Batista, e se o Salvador vem, o que nós devemos fazer? Né? Perdão, adiantei aqui o texto, né? João Batista fala, aquele que vem adiante de mim, anunciando Jesus, né? Ele diz, eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Está lá em Lucas 3,16. Isso é justamente essa compreensão da sandália, que passava pelo tornozelo, né? E desatar a correia era justamente desprender do tornozelo e para poder tirar essas sandálias. Então, ele fala, eu não sou digno nem de tirar esse cordão da sandália dos pés daquele que é o Salvador e que vem. Eu não sou nada, eu não sou o Messias que vocês tanto esperam. Além dos calçados, então, também existia um chapéu. Não como a gente hoje, né? Chapéu de aba, chapéu de cowboy, toucas e capuzes, mas eles usavam algo mais parecido com turbantes, né? Lenços ou panos muito simples que cobriam a cabeça de maneira bem simples, principalmente os homens utilizavam esses turbantes e panos que cobriam a cabeça. Se faz isso até hoje na cultura judaica, né? Eles usam o kippah muitas vezes, e também na cultura árabe é muito comum utilizar uma proteção na cabeça, que são povos daquela região, né, do Oriente Médio, e isso tem um significado. Cobrir a cabeça significa que tem algo acima de você, é lembrar que existe um governo acima de nós, né, de quem usa esse chapéu, essa cobertura na cabeça. Era uma forma deles lembrarem, uma forma de respeito, de lembrarem que existe um governo acima deles, né, que eles não são os últimos, mas existe algo sobre nós, e aí tampava-se a cabeça no sinal de lembrança que há algo sobre nós, e que é o governo de Deus. Então o kippah também tem
esse uso ainda hoje, né? O kippah é aquele chapeuzinho que o judeu usa bem no topo da cabeça, aqui em cima. Se você já viu aí algum judeu pela cidade, você já deve ter visto ele usando um kippah, ou você viu na televisão. E eles usavam, então, algo bem mais simples naquela época, mas uma cobertura. As mulheres usavam o que a gente conhece como véu hoje, que você vê aí nas novelas desses tempos, ou nos filmes de Jesus, ou quando você vê notícias sobre o mundo árabe, muçulmano, eles usam ainda hoje aquele lenço mesmo que cobre toda a cabeça, vem sobre os ombros, o pescoço, muitas vezes cruzados sobre o pescoço, para cobrir mesmo a cabeça. Não era bem visto uma mulher que não tivesse a cabeça coberta. O rosto e os cabelos eram um símbolo de sensualidade. Hoje, vestir uma roupa curta, a correspondência naquela época era justamente andar sem véu. Então, as mulheres, além de usarem túnicas longas, elas cobriam sua cabeça como sinal de respeito, de ser uma mulher de respeito, porque a mulher que andava sem cobertura na cabeça geralmente era prostituta, e ela fazia isso justamente para seduzir os homens com os seus cabelos e com a sua beleza exposta. Então as mulheres cobriam o rosto, e algumas inclusive cobriam a cabeça, né, e algumas inclusive cobriam o rosto com uma espécie de tecido transparente. Isso era muito comum nos casamentos, as mulheres cobrirem os seus rostos. E algo bem interessante aqui sobre esse véu que cobriu o rosto das noivas no casamento. A noiva então entrava no casamento com um véu que cobria todo o seu rosto, como quem guarda a sua beleza para o seu marido. E aí, quando acontecia então a cerimônia de casamento, esse véu era tirado do rosto para que o marido pudesse então apreciar a beleza da sua esposa, e ele colocava esse véu no ombro, né? E uma frase era dita pelas pessoas naquele casamento: e o governo está sob seus ombros. Essa é uma passagem de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala sobre uma profecia a respeito do Messias, a profecia messiânica, dizendo justamente que o governo estará sobre os seus ombros. E a Bíblia fala em muitos textos, né, em muitas partes, sobre essa figura do noivo e da noiva, Jesus o noivo, a igreja a noiva, e que aguarda, que deve preservar a sua beleza, deve preservar, respeitar-se em pureza, em castidade, em pureza, né, e espiritual também, física, mas espiritual principalmente, né, deve guardar a sua pureza para o noivo, deve guardar-se para o noivo, deve preservar-se para o noivo, em pureza. E era isso que significava esse véu. E o governo, sob a vida da noiva, a igreja, está debaixo da mão de Jesus. É ele que governa sobre a igreja, né? Então nós estamos debaixo do governo de Cristo Jesus. E o símbolo do véu, mais uma vez a vestimenta tendo um símbolo bem importante aqui, era esse, né? Que a esposa estava submissa ao seu marido, quando ela tirava o véu e colocava ele sobre os ombros do marido, dizendo: a minha beleza é sua, o meu corpo é seu, e eu estou submissa a você, e nós vamos andar juntos, debaixo um do outro, do cuidado um do outro, né? É uma figura muito bonita mesmo a respeito desse aspecto do véu. Então, a vestimenta faz relação aí com a nossa relação com Jesus, enquanto igreja que se guarda, se preserva em santidade para o nosso noivo, que é Cristo Jesus, para que quando a gente encontrá-lo, nós possamos dizer: o governo realmente está sobre seus ombros, nós viemos até aqui guardados pelo Senhor. Para a gente já ir caminhando para a nossa finalização, a roupa, então, era de fato muito simples. Essa era a vestimenta daquela época. E isso era extremamente interessante, você pensar que a roupa era algo muito valioso. A gente pega uma camiseta, às vezes, aí, né, mais velhinha, e usa de pano de chão, usa para alguma outra coisa, para colocar lá para o bichinho dormir em cima. Mas para eles a roupa era algo extremamente valioso. E uma pessoa pobre tinha uma única muda de roupa. Não tinha várias roupas. E mesmo os ricos não tinham muitas roupas, a não ser que fosse muito rico. Ele tinha várias peças de roupas. Mas as pessoas pobres mesmo só tinham uma única roupa. Então, quando eles conseguiam comprar uma capa, já era algo grandioso. Comprar uma segunda túnica, então, é algo muito difícil, né? Aliás, a segunda túnica já era difícil, que dirá uma capa. Então, as pessoas valorizavam a sua roupa. Como eu disse, o sapato podia ser opcional, mas a túnica não, eles precisavam cobrir o corpo. E aí, então, falar sobre doar uma roupa naquela época era, assim, algo revolucionário, era demais mesmo. Era fora do comum. E aí você vai ver
dois textos aqui, um de João Batista, em Lucas 3,11, que João Batista fala sobre doar a capa, né? Era esse texto que eu estava me adiantando ali antes e fiz a confusão, mas Lucas 3, versículo 11, João Batista conversa ali, está pregando, né, preparando o caminho, falando então sobre Jesus, e ele fala, e as pessoas então ficam incomodadas com aquilo que ele prega, e elas dizem, então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? E respondeu-lhes então João Batista, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. As túnicas eram um símbolo então de desprendimento total, era um símbolo de solidariedade muito grande. Dizer, então, que se você tem 2 túnicas, que você suou muito para comprar, dar a segunda túnica era algo muito significativo. Mensagem extremamente oportuna em tempos como que nós vivemos hoje, onde muitas pessoas, devido à situação que nós vivemos de isolamento, de pandemia, devido ao coronavírus, não podem trabalhar, não estão recebendo seus salários, e às vezes a gente tem tanto em casa e tem muita dificuldade de dividir um pouco, porque a gente se nega a perder o nosso conforto. A túnica era sinal de conforto e até mesmo de proteção básica. Mas se você tem 2, se você tem sobrando um pouco mais, divida. Era como alguém chegar para você hoje e dizer, você tem 2 carros? Não empreste um. Dê um deles e fique com o outro. É isso que João Batista estava dizendo naquela época. Era a mesma grandiosidade. Você tem 2 casas? Dê uma casa sua para alguém e fique você com a sua. E é realmente muito difícil pensar que alguém vai se desprender de tal forma a ponto de falar assim, não, tá aqui a chave do meu carro agora a partir de hoje é seu. Ou tá aqui a chave da segunda casa que eu tenho, minha casa da praia, aquela que eu gosto tanto, tá aqui, a chave é sua. Era realmente uma mensagem de desprendimento muito forte, por isso que aquilo incomodou tanto o povo, porque eles não conseguiam conceber ser tão desprendidos a ponto de dar a sua segunda roupa. Uma já era difícil manter, 2 então era algo que tinha sido feito com muito sacrifício, porque ele fala que principalmente com o povo pobre, ainda doar essa túnica. Jesus também fala isso para os discípulos, quando ele os envia para pregar, em Marcos capítulo 6, ele fala para os discípulos irem, não levarem dinheiro, não levarem nada no seu alforje, né? Vamos achar aqui, Marcos 6. Versículo 9, diz assim, ó, vou ler o 8. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Então Jesus fala para eles, se vocês vão levar o evangelho, vão sair a pregar, façam isso com humildade. Não abraçando conforto, né? Isso também diz para nós que a gente deve servir a Deus, não baseados naquilo que a gente sente prazer, mas baseado naquilo que precisa ser feito. Quem quer servir a Deus de verdade precisa se desprender de si, dar as suas túnicas, se desprender dos seus bens, do seu conforto, não só dos seus bens materiais, mas daquilo que é caro para você, sentimentalmente também, né? De maneira sentimental, não só de maneira financeira. E às vezes tem gente que tem desprendimento financeiro, mas é cheio de apegos emocionais e mais abstratos, né? Ou apegado a pessoas. E justamente o que está sendo dito ali por Jesus é se desapegue de tudo que vocês acham tão importante, para que vocês possam me servir melhor, para que vocês possam me servir da maneira correta. Muito interessante também essa lição. 2 últimas lições para a gente fechar. Além disso, Lucas 6:29, que também fala, se alguém pleitear contra você, pedindo a sua túnica, dá também a capa, né? Ou melhor, pedindo a sua capa, dá também a sua túnica, né? Ande a segunda milha, se alguém pedir para andar 1 milha, ande 2. Faça mais do que lhe é pedido. Ali no Sermão do Monte, Jesus fala isso, ensinando o povo sobre humildade, sobre desprendimento, sobre fazer além daquilo que se pede. Existem 2 episódios bem interessantes na Bíblia que falam sobre roupa. Um deles é sobre José do Egito, no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 37. A gente vai ver lá José. José ganha do seu pai, Jacó, uma capa. Né? Diz que ele ganha uma capa de mangas talares, né? Ou seja, de mangas longas, compridas. E é algo bem simbólico. Por que os irmãos ficam tão incomodados com essa José sendo tão preferido e ganhando essa capa? Porque é essa mesma capa que faz com que eles reconheçam ele de longe e faz com que eles achem ele tão insuportável. Há um símbolo nessa capa, nessa vestimenta.
porque a capa que José usava, além de ser uma capa que provavelmente custou muito para a cara, era bonita, era diferente, os outros filhos não tinham recebido do mesmo jeito, ela era de mangas compridas. Alguém que tem uma capa com mangas caindo sobre as mãos não consegue trabalhar bem. As mulheres que usavam roupas naquela época com mangas compridas, não era comum que elas puxassem a manga para trás e amarrassem atrás do pescoço para que elas pudessem ficar com as mãos livres. Então imagine o tamanho dessas mangas, né? Elas eram bem largas mesmo e longas para que fosse um enfeite, uma forma, era o estilo da época. E José ganhou uma capa desse tipo, com mangas longas, porque José não tinha sido destinado ao trabalho, e era isso que incomodava tanto os irmãos. Ele não iria trabalhar, porque ele não podia estragar sua capa nova. Então o pai mesmo deu esse recado através de uma roupa, de uma vestimenta. Esse é sim o meu filho favorito. A despeito dos outros que estão trabalhando, esse vai ficar em casa. José era então já desde cedo destinado a governar sobre sua família e não a trabalhar para ela. Uma mensagem bem forte dada aos irmãos e que incomodou eles profundamente. José então era esse filhinho querido, né, de Jacó, que ganhou roupas que não permitiam com que ele trabalhasse em nada pesado ou fizesse somente serviços muito simples que não exigissem maior esforço e grande movimentação das mãos. E por fim, a mensagem talvez mais forte que a gente tem sobre vestimenta dentro da palavra é em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 17, que fala sobre a armadura de Deus. A vestimenta que fala ali não é a vestimenta que nós conversamos hoje, mas é a vestimenta de um soldado, uma armadura, como essas que a gente vê nos filmes também, né, de couro, com peças de metal. Pense num soldado romano, em filmes que aparecem um soldado romano, com o seu capacete, o seu elmo, né, uma couraça, uma peça de couro sobre os peitos, sobre o peito e as costas, sobre um cinto que prendesse essa roupa, uma espécie de uma saia que fazia a proteção, sandálias romanas amarradas nas pernas, né? Sandálias um pouco mais complexas do que a gente está acostumado a ver já no tempo de Jesus ali entre os judeus. Pense também na espada e no escudo típico romano, aquele escudo quadrado grande que preservava a vida bem dos soldados, né, e era característico dos romanos que faziam suas formações com aqueles escudos grandes, e é justamente essa armadura que Efésios apresenta para nós, com base naquilo que foi dito em Isaías, capítulo 59, versículos 16 e 17. Há uma profecia de Isaías que fala sobre os mesmos elementos, a salvação, e fala sobre vestir-se dessa roupa. Então, a figura emprestada na carta de Paulo aos Efésios, a figura emprestada por Paulo de Isaías, ele empresta essas figuras e aplica a uma roupa de um soldado romano. E é uma das lições mais importantes que talvez nós tenhamos em relação à vestimenta na Bíblia, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Se nós nos revestirmos do verdadeiro Evangelho, nossa mente estará preservada, nosso coração andará em justiça. A verdade será aquilo que segura as nossas vestes. A espada do Espírito será a nossa arma de defesa e também de ataque, porque é a palavra de Deus que é a nossa arma de ataque. A verdade é a nossa forma de lutar pelo Evangelho, não de atacar as pessoas, mas de lutar pelo Evangelho. A fé é o que nos protege contra as investidas de Satanás, contra as nossas vidas. E os nossos pés são levados firmes e seguros pelo Evangelho da Paz. Enquanto nós andamos, proclamamos esse Evangelho. A referência de Isaías é Isaías 59, versículos 16 e 17, pastor Tiago, que tem aí a referência da profecia a respeito da armadura de Deus, né? Eu vou ler aqui esse texto, é um texto muito bonito, são 2 versículos só, e a gente termina então com essa leitura. Isaías 56, 16 e 17 diz assim. Agora entendi por que você me perguntou, né? Isaías 59. Isaías 59, 16 e 17. Falei 56, falei errado, né? Isaías 59, 16 e 17. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo
como de um manto. Aqui também usa a figura da roupa, né, da vestimenta também, para falar sobre como se vestir. E aí em Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo vai falar sobre o revestimento do verdadeiro evangelho. Que essa lição te ajude a ler a Bíblia, e quando você ver alguma referência sobre vestimenta, você consiga compreender melhor com o olhar daquela época sobre isso e compreender mais sobre aquela cultura, né? É claro que isso é um grande quebra-cabeça, a gente vai entendendo cada vez diferente e vai montando o cenário por completo. Entender somente sobre a vestimenta não vai fazer revolucionar a sua leitura toda da Bíblia, mas vai ajudar muito nisso. E a gente pode continuar estudando esses elementos da cultura judaica para que a gente possa compreender cada vez melhor os textos bíblicos a partir da visão daquela época, a partir daquilo que o texto realmente quer dizer. A mensagem que eu quero deixar com você hoje é: vista-se da armadura de Deus. Abra lá em Efésios capítulo 6 e estude esse texto de Efésios capítulo 6, para que você possa ficar protegido em tempos onde as notícias nos confundem, onde o medo nos assola, onde a situação de saúde nos preocupa e a gente fica talvez extremamente ansioso, consternado. Ali está a resposta de como guardar o coração, guardar a mente e exercer o verdadeiro serviço de obediência ao Senhor com amor, e não por desespero e nem por qualquer outro tipo de motivo negativo, né, errôneo, mas pelo motivo certo.